Olá, muito bem-vindos a mais um cafezinho com psicologia. No Dia dos Namorados, durante esse período, esse tema apareceu com muita frequência nos atendimentos. Muitos pacientes trouxeram questões relacionadas a relacionamentos amorosos, términos de dependência emocional, medo da solidão, dificuldades para terminar as relações e dúvidas sobre o que realmente sustenta a parceria afetiva. E foi a pedido de muitos pacientes que surgiu a ideia deste vídeo, né? O objetivo aqui não é julgar ninguém, nem dizer o que é certo e o que é errado. O objetivo é promover reflexão, autoconhecimento e consciência emocional. Então eu deixo uma pergunta para você refletir durante todo esse vídeo, né? Você escolhe sua parceria por amor ou pelo medo da solidão, né? Bom, gente, o amor ou o medo da solidão? Quando nós falamos sobre relacionamentos, nem sempre é fácil diferenciar o amor de necessidade emocional. O amor, ele é saudável, ele nasce da escolha. A necessidade emocional, ela nasce do medo. Então, uma pergunta muito importante é: se esse relacionamento terminasse hoje, né? O que mais te assustaria? Perder essa pessoa ou enfrentar a sua própria solidão? Parece uma pergunta simples, não é mesmo? Mas ela costuma trazer resposta profunda, machucada. Mas eu tenho medo de ficar sem essa pessoa, né? Mas é justamente aí que precisamos refletir. Nem sempre permanecemos em uma relação por amor. Às vezes permanecemos pelo medo do vazio emocional, pelo medo do desconhecido e pela dificuldade de ficar na própria companhia. Você sabe o que é dependência emocional? Vem comigo que eu vou te explicar. Ela acontece quando a nossa estabilidade emocional passa a depender excessivamente da presença, da aprovação ou da validação de outra pessoa. Existe uma diferença enorme entre escolher alguém e precisar de alguém. Quando escolhemos, continuamos inteiros. Quando precisamos, acreditamos que sem o outro não conseguimos funcionar. Então, alguns sinais de dependência emocional: a necessidade constante da atenção, dificuldades em dizer não, ciúmes excessivos, ansiedade, quando a pessoa ela demora para responder, né? Aquela sensação de vazio, né? E nesses casos a autoestima ela fica terceirizada a uma outra pessoa. Então a pessoa passa a acreditar que o seu valor depende da permanência do outro na sua vida. E isso não é uma verdade. Por isso eu gosto de fazer uma pergunta importante: quem é você? Quem você é quando essa pessoa não está por perto? Bom, gente, vamos lá para o olhar da terapia cognitiva comportamental, né? Que não só sofremos pelos acontecimentos, mas pela forma como interpretamos os acontecimentos. Duas pessoas podem passar pelo mesmo término e reagir de maneiras completamente diferentes. Por quê? Porque os pensamentos, eles influenciam diretamente em nossas emoções. Alguns pensamentos automáticos como: quem é que vai me amar? Preciso aceitar qualquer coisa para não ficar sozinho. Se eu perder essa pessoa, a minha vida vai acabar. Esses pensamentos, eles podem parecer verdadeiros no momento, mas ele nem sempre corresponde à realidade. Na TCC, nós trabalhamos a identificação dos pensamentos automáticos, das crenças centrais e das distorções cognitivas que vêm pelo sofrimento emocional, né? Que fala sobre esquemas emocionais. Aqui vale trazer contribuições de um autor chamado Jeffrey, né? Segundo a terapia do esquema, as experiências da infância podem trazer dores profundas que continuam influenciando nossos relacionamentos, né? E alguns esquemas frequentemente observados são esquemas de abandono, esquema de privação emocional, esquema de dependência, esquema de desvalor.
nesses casos, a pessoa não está apenas vivendo um relacionamento, né? Muitas vezes ela está tentando resolver uma ferida emocional antiga, lá do passado, através daquela relação. E por isso uma pergunta importante é: será que eu estou amando essa pessoa ou tentando curar uma dor antiga? Vamos falar sobre os padrões, né, familiares, principalmente. No primeiro contato com o amor, ele acontece ali dentro da nossa família, né? Aprendemos, observamos como os nossos pais se relacionam, se relacionavam. Os pais resolviam os conflitos, sim ou não. Como eles demonstravam ali o afeto, né? Como eles lidavam com as rejeições, como eles se comunicavam. Então, muitas vezes repetimos padrões familiares sem perceber. E esse fenômeno ele é chamado de repetição transgeracional. Além disso, a teoria do apego mostra que as experiências precoces influenciam a forma como nos relacionamos na vida, né? Por isso vale refletir. Como é que eram os relacionamentos, né, dos que você observava durante a sua infância? Por que permanecemos em relações que machucam? Existem diversos fatores envolvidos. Medo da solidão, padrão, né? Baixa autoestima, dependência emocional, apego traumático, esperança de mudança, questões culturais, questões religiosas, histórico de violência psicológica. Não faz bem, mas emocionalmente, né, ela sente aquela dificuldade de romper. Então precisamos abandonar a ideia de que permanecer em uma relação dolorosa é sinal de amor. O sofrimento ele não deveria ser considerado. Existe uma diferença importante. O amor saudável, ele respeita, ele acolhe, ele estimula o crescimento, ele permite liberdade, ele valoriza a individualidade. Já a dependência, ela controla, ela aprisiona. Por isso eu gosto muito da frase: amor saudável não aprisiona e não sufoca e não anula. Amor saudável acolhe, fortalece e ajuda a crescer. E aí, será que vivemos em uma cultura que muitas vezes romantiza o sofrimento? Vamos romper esses padrões? Frases como: você é minha metade, sem você eu não sou nada, você é tudo para mim. Pode parecer romântica, não é mesmo? Mas também podem reforçar a ideia de que precisamos de outra pessoa para existir. Além disso, a dependência emocional ela pode estar associada a diferentes condições psicológicas. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos relacionados ao estresse e, em alguns casos, características compatíveis com transtornos de personalidade dependente. É importante lembrar que a dependência emocional não é um diagnóstico, mas pode estar presente em diversos quadros clínicos, né? E esse tópico, solidão e solitude, a solidão ela é marcada pelo sofrimento, pelo vazio, pela sensação de desconexão. Já a solitude, ela representa a capacidade de estar consigo mesmo. E quando conseguimos desfrutar da nossa companhia, vale a pena refletir. Gente, aprender a estar só, consigo mesmo, é uma habilidade emocional. A neurociência do apego muitas vezes pergunta assim para mim: se essa relação me faz sofrer, por que eu continuo, né? Aí vem essa teoria, né? Por que eu tenho dificuldade de me sair dela? A neurociência ela ajuda a compreender isso, né? Durante os vínculos afetivos existem liberação de substâncias como dopamina e oxitocina. Essas substâncias, elas participam dos sistemas de recompensa e conexão emocional. Então, por isso ocorre ali, quando ocorre o término, o cérebro ele pode reagir de forma semelhante a uma abstinência. Não significa fraqueza, tá, gente? Isso significa que o cérebro humano, ele foi construído sim para ter relações, né? Para ter uma relação mais saudável.
E por isso que entra o papel do psicólogo. A psicologia ela pode ajudar, a psicoterapia ela não tem como um único objetivo ensinar alguém a viver sozinho, né? Porque o objetivo não é esse, e sim estar com alguém para ter autonomia emocional, fortalecer a autoestima, ter uma pessoa do seu lado de forma saudável, identificar padrões repetitivos, estabelecer limites saudáveis, ter relacionamentos conscientes, numa construção, desenvolvendo ali autoconhecimento e principalmente ajuda a pessoa a compreender que o seu valor ele não depende da permanência de alguém, né? É aquela história, quem quer ficar vai ficar. Quem não quer, vai embora, vai dar desculpa, vai dar um jeito, né? Então eu separei um filme que ele dialoga muito nessas questões, desses temas, né? É o filme Comer, Rezar e Amar. Ele serve tanto para a mulher quanto para o homem, mas mostra a Julia Roberts ali passando por um processo, né, profundo de reconstrução da identidade, né? Um autoconhecimento em busca de significado após uma mudança importantíssima, né? Um término ali importante na sua vida afetiva. Vale a pena assistir, observando como é que ela aprende a se reencontrar, né? Antes de construir um novo relacionamento, né? Bom, e outra dica importante, eu quero falar para você assim, ó, não traz os fantasmas do passado para o seu novo relacionamento. Ou você escolhe sua parceria pelo amor ou pelo medo da solidão. Não existe uma resposta certa, existe apenas a sua resposta, ó, aqui dentro. Talvez ela revele muito sobre a sua história, suas necessidades emocionais e seus padrões de relacionamento. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Inscreva-se no canal Cafezinho com Psicologia, comente, dê o seu like, acompanhe os próximos vídeos. Obrigado pela sua companhia e mais um Cafezinho com Psicologia. Até o próximo encontro.